Olá! Sabe, tem uma pergunta que a gente raramente para pensar. Como é que se mede o valor de uma vida? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa sabedoria antiga que coloca frente a frente duas forças que, querendo ou não, definem muito de quem somos: o orgulho e a humildade. Essa é a grande questão que vai guiar a gente. É quase filosófica, né? Como uma vida é medida? Que tipo de régua é usada? E, talvez o mais importante, quem é que define o padrão pelo qual tudo é avaliado no final? Então, o nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos conhecer uma ferramenta divina de medição. Depois, a gente analisa um estudo de caso bem interessante, a história de duas igrejas. Daí, vamos ver o perigo de se sentir seguro demais, descobrir a força que existe na humildade e, por fim, entender uma virada de jogo surpreendente. E a nossa primeira parada é essa ideia do promo divino. É um conceito que fala sobre um padrão de verdade que não muda, que não se abala. Essa ideia vem lá do livro de Amós, e essa citação já nos dá a imagem central de toda a nossa conversa. Um prumo, sabe? Uma ferramenta de precisão usada para medir a retidão, a integridade de um povo. Mas afinal, o que é um prumo? Olha, é uma ferramenta super antiga, mas genial de tão simples que é. Pensa assim, é só um peso amarrado num fio. A única função dele é mostrar o que está reto, perfeitamente na vertical. Em uma construção, ele acusa na hora se uma parede está torta e aqui, para nossa análise, ele funciona como esse símbolo, um padrão divino de verdade e justiça. E é contra esse padrão que tudo vai ser medido. Ok, com esse padrão em mente, vamos ver como ele se aplica na prática. Lá no livro do Apocalipse, a gente encontra um estudo de caso fascinante, a história de duas igrejas. É um estudo profundo sobre contrastes espirituais. E aqui o conflito fica bem claro, bem visual. De um lado, a gente tem a igreja de Filadélfia, que é elogiada pela sua fidelidade. Do outro, a igreja de Laodiceia, criticada pela sua apatia, pela sua indiferença. Duas comunidades que eram vizinhas, mas que estavam em polos completamente opostos espiritualmente. Vamos começar pela igreja em Filadélfia. O que se diz sobre ela é só elogio. Que eles guardaram a fé, não negaram sua identidade e aguentaram firme, com paciência. E a recompensa? Receberam uma porta aberta, uma oportunidade que ninguém poderia fechar. A lealdade deles foi vista e, mais que isso, foi valorizada. Agora, a gente muda o foco e o tom fica bem mais sério. Vamos olhar de perto o caso de Laodiceia, para entender o perigo de se achar autossuficiente, o perigo da acomodação. E é aqui que o negócio fica chocante. A percepção que eles tinham de si mesmos era uma coisa: eu sou rico, me dei bem na vida, não preciso de nada. Só que a avaliação divina era o completo oposto. Você é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. É uma desconexão total, né? Uma cegueira que era alimentada, claro, pelo orgulho. A crítica principal, e a linguagem aqui é muito forte, é esta: porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que ofende, veja bem, não é a oposição declarada, mas a indiferença, aquela falta de paixão, de comprometimento, o tanto faz. Mas, para esse tipo de orgulho, existe um antídoto. E agora o nosso tom muda de novo. A gente sai da advertência e entra na sabedoria, para explorar um caminho alternativo, um caminho que é apresentado lá nos Salmos. O Salmo 131 é um contraponto perfeito para a arrogância de Laodiceia. Ele descreve uma postura de humildade, de introspecção. É uma escolha consciente de não ser orgulhoso, de não ser presunçoso. Esse caminho da humildade é descrito em passos. Primeiro, não ter um coração orgulhoso. Segundo, não ter um olhar altivo. E terceiro, não querer se meter em assuntos grandiosos demais que estão além da sua capacidade. Em vez disso, a instrução é para acalmar e aquietar a alma. É um caminho para a paz, para a tranquilidade interior. E essa escolha entre o orgulho de Laodiceia e a humildade do Salmo 131 nos traz para a nossa última parte. Aqui, a gente vai juntar as lições de todos esses textos num único princípio, um princípio muito poderoso: a grande inversão. A mensagem, que vem do livro de Provérbios, resume tudo de forma direta e poderosa. O orgulho leva à humilhação. A humildade leva à honra. É um princípio de causa e efeito que a gente viu ecoar em todos os textos. A arrogância sempre acaba em ruína,
mas é a humildade o verdadeiro caminho para o reconhecimento. E com isso, a gente termina com uma pergunta que fica no ar, sabe? Uma reflexão para os nossos dias. Num mundo que vive gritando olhem para mim, que recompensa quem aparece mais, qual é o verdadeiro poder da humildade? Essa sabedoria tão antiga chega e desafia a gente a repensar não só o jeito que a gente vive, mas, mais fundo ainda, o jeito que a gente mede o que realmente tem valor na vida.